e também dos nossos eventos. Então, professor Jorge, é um prazer muito grande e pela sua expertise nessa área das infecções sexualmente transmissíveis, o diagnóstico molecular dessas infecções. Muito obrigado, hein? O senhor pode ficar sem a máscara à vontade. Então, bom dia a todos. Deixa eu... Já está aqui online? Então, bom dia a todos que estão online e a todos aqui. Primeiro, é um grande prazer e eu agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês aqui. Então, eu vou mostrar aqui nos próximos 30 minutos algumas coisas sobre diagnóstico molecular e aí depois a gente abre para discussão e perguntas. Então, o foco dessa apresentação, eu selecionei os agentes principais que a gente usa numa PCR multiplex, então, clamídia, neisseria, micoplasma. Vou conversar um pouquinho do que vem aí para o ano que vem, já antecipando para vocês os primeiros aí a saber dessa troca de nome aí, ureaplasma e tricomonas, né? E aí, para tentar mostrar qual é o racional de usar um painel e não fazer solicitações individualizadas, né? O que acontece. Então, lembrando, o primeiro agente, que é bastante frequente no nosso dia a dia, Chlamydia trachomatis, é uma bactéria sem parede celular. Isso aí tem uma importância muito grande da questão da resistência aos beta-lactâmicos, né? E lembrando que é um patógeno de multiplicação celular obrigatória e é um dos agentes mais comuns na nossa população, de uretrite e cervicite e causa de infertilidade, porque muitas pacientes são assintomáticas, né? Então, às vezes, a gente vai lá, busca infertilidade e está lá Chlamydia trachomatis. Só lembrando aqui, a gente tem uma correlação bem interessante entre sorovárias, a gente só vê isso em pesquisa, mas a gente não vê no laboratório clínico, mas só lembrando, os de A a C estão relacionados a ceratoconjuntivite e cegueira. Antigamente, o dia levou ele para cegueira, hoje em dia é feito diagnóstico e não tem isso. Os sorovários de D até K são o que a gente vê mais comum, de infecções urogenitais, e L1 e L3, linfogranuloma venéreo, que também é uma forma menos comum que a gente vê. Mas só lembrando que são grupos diferentes dentro da mesma espécie. O que tem acontecido ao longo dos anos? No Brasil, as doenças sexualmente transmissíveis, tirando AIDS e sífilis, não são de transmissão, de comunicação compulsória. Então, o que acontece? A gente não tem uma estatística do Brasil como um todo. Então, aqui eu lanço mão aqui dos dados dos Estados Unidos, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e mostrando que ao longo dos anos o que tem havido? Um aumento progressivo, tanto em homens quanto em mulheres, das infecções sexualmente transmissíveis. Isso se deve muito ao fato de que a AIDS virou uma doença crônica, né? Então, sexo desprotegido. Quando a gente olha a distribuição por faixa etária, é bem interessante, porque está naquela faixa etária que há uma tendência a ter maior número de parceiros e troca de parceiros mais frequentes, né? A partir dos 15 até os 29 anos. Então, é uma coisa importante aí para a gente prestar atenção em que faixa etária focar. Depois eu até vou colocar para reflexão aí se a gente tem que fazer o teste de uma maneira rotineira ou não, né, desses pacientes. Então, a gente vê que a maior parte dos casos estão aqui nessa faixa etária aqui de 15 até 30 anos, tanto em homens à esquerda quanto em mulheres à direita. Talvez o maior número de diagnóstico pela busca das mulheres a assistência médica e menor busca pelos homens aí. E uma coisa interessante, que pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, é recomendada a triagem anual para clamídia em mulheres abaixo de 25 anos. Então, iniciou a atividade sexual até 25 anos, então é recomendado fazer a triagem para infecção por Chlamydia trachomatis, mesmo em mulheres assintomáticas, uma vez por ano. Ou então aquelas que têm maior risco, né? Então profissionais do sexo, mulheres com múltiplos parceiros, e também em homens que fazem sexo com homens. Então isso é uma recomendação de fazer essa triagem anual pelo Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. Como é que a gente pode fazer o diagnóstico? Antigamente a gente tinha a imunofluorescência direta, então
Então, hoje em dia, a gente não oferece mais o método pelo fato de ser um método subjetivo e com uma sensibilidade menor do que o teste molecular. Como padrão ouro, a gente pode fazer o isolamento da bactéria em cultura de célula, mas isso também só é usado como pesquisa. Então, hoje, quando a gente fala em diagnóstico de infecção por clamídia, e outra coisa, a sorologia, ela não permite diferenciar a infecção aguda de uma infecção prévia. Então, a gente só usa a sorologia, talvez, para avaliar a infertilidade, mas também eu não vejo muito sentido. Então, basicamente, o diagnóstico da infecção por Chlamydia trachomatis tem que ser molecular. Então, tem várias metodologias, assim, vários sistemas comerciais disponíveis. Eu puxei aqui um deles só para mostrar para vocês. A sensibilidade varia em torno de 90% a 97%, e tem uma especificidade bastante alta, dirigido ao alvo plasmídio críptico, e tem uma sensibilidade de 100%. Então, é um teste bastante fidedigno aqui, mas só tendo em mente que a gente tem lá, se a gente está diante de um paciente com infertilidade e tem um teste negativo, talvez seja interessante a sorologia, se der positivo, a gente tratar, porque pode ser, tá dentro desses 5% aí que a gente tem um falso negativo. Então, a gente tem que ter em mente isso aí. Coleta de amostra, outra coisa interessante, né? A gente tem vários trabalhos na literatura mostrando, eu puxei um dos mais recentes aqui, falando em autocoleta, o próprio paciente coletar suave vaginal, mas o que é importante, principalmente aqui da gestante, que antigamente existia um conceito que a gente tinha que colher material endocervical para ter uma maior sensibilidade para a Chlamydia trachomatis. Então, tem vários trabalhos mostrando que a sensibilidade do material de fundo de saco ou material cervical é equivalente. Então, principalmente na gestante, a gente pode dizer não colha de material cervical. Agora, na não gestante, a gente pode manter essa técnica, mas só lembrando que tanto faz ser cervical e vaginal. E no homem, aqui só, não é o nosso foco, mas pensando aqui que de algum momento vocês vão tratar o parceiro também, ou fazer diagnóstico no parceiro, o primeiro jato de urina é um material com a mesma sensibilidade e especificidade do que o raspado uretral. E particularmente em homem, e se a gente suspeita de uretrite em mulher, a gente prefere o primeiro jato. Os pacientes com clamídia, como são paucissintomáticos, na hora em que a gente faz a coleta e é um raspado da uretra, o paciente fica mais sintomático do que ele chegou para fazer a coleta. Então, a gente dá preferência, se é uretrite, a gente dá preferência ao primeiro jato de urina, que é mais cômodo para o paciente e a mesma sensibilidade. É um conceito importante. Passando para Neisseria gonorreia, é a mesma questão que a gente tem visto de Chlamydia trachomatis, a gente tem visto o aumento progressivo, então, de novo, fonte do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, um aumento progressivo dessas infecções sexualmente transmissíveis, e isso, de novo, isso não é só disponibilidade de métodos moleculares, eu acho que é mudança de comportamento sexual, né? Porque existe um aumento sustentado e progressivo. Aqui a gente tem um número um pouco maior em homens proporcionalmente do que em mulheres, mas se vocês olharem, assim, o predomínio é naquela faixa lá onde está o foco até 25 anos na clamídia. Então, aí uma coisa importante, e eu vou mostrar os números a seguir, toda vez que a gente pensar em clamídia, sempre pedir também Neisseria gonorreia teste, porque a co-infecção é uma ocorrência importante. Eu já mostro os dados em cada grupo de pacientes. Então, de novo, aqui o predomínio, aqui, a maior frequência naqueles mais jovens, provavelmente pelo maior troca de parceiros, né? E depois vai diminuindo ao longo da faixa etária. Então, o que a gente vê? Em pacientes com infecção por Neisseria gonorreia, a gente vê infecção concomitante por Chlamydia trachomatis de 35% a 50% das mulheres. Então, assim, a gente tem que ter em mente, pensou em clamídia, peçam também o teste para Neisseria gonorreia, e eu vou falar alguns detalhes. É cultura ou molecular? Vou mostrar alguns detalhes. Então, em 15% a 20% dos homens heterossexuais, a gente pode ter a co-infecção, e 10% a 15% dos homossexuais. E outra coisa muito importante, até 80% das mulheres são assintomáticas, e isso facilita muito a disseminação, a transmissão da doença. Quando são sintomáticas, o que a gente vê é corrimento vaginal,
pode haver disúria por ocorrência concomitante de uretrite, ou pode haver uma queixa de sangramento pós-coito, é o que a gente vê. Mas tendo em mente que 80% das mulheres podem ser assintomáticas. E aí a questão, cultura ou teste molecular? A cultura é importante porque eu vou mostrar a seguir em relação ao perfil da sensibilidade que a gente tem aqui de São Paulo, do Fleury, para mostrar para vocês as bases para tratamento. Mas eu queria chamar a atenção aqui. Aqui é um estudo que comparou aqui no eixo Y, é o número de colônias bacterianas, e no eixo X aqui está o tempo. Ou seja, a gente está vendo viabilidade bacteriana ao longo do tempo, e a bactéria está ali, é como se tivesse um material coletado num swab, e quanto tempo a gente tem de viabilidade. Vocês podem ver que, independente do meio de transporte utilizado para a cultura, a gente tem uma queda na viabilidade. Então, já aqui em 6 horas, a gente tem aqui uma queda em torno de 1 log, 10/5 para 10/4. E a seguir a gente vai tendo até... Então, é difícil, seja qual o meio de cultura, é difícil a gente conseguir recuperar 100% do que a gente tem no material original. Então, a cultura é importante para eu obter o perfil de sensibilidade. Agora, conhecimento disso é importante porque a gente pode ter uma cultura falsamente negativa, daí a importância do teste molecular para Neisseria gonorreia. A gente tem uma especificidade de 98%, então tem alguns 2% aí de falso positivo, e comparado com a cultura, a sensibilidade é 100% de sensibilidade comparado com a cultura. Tá? Então, por essa questão do meio de transporte, do transporte que a gente utiliza, seja ele qual for, a gente usa Ames com carvão, que é o melhor meio que tem para transportar, é a melhor curva ali, mas mesmo assim a gente tem diminuição da viabilidade bacteriana. Então, se o objetivo é saber o perfil de sensibilidade, sempre pedir o teste molecular acompanhado da cultura. Outro detalhe na nossa rotina, se vocês pedirem cultura de conteúdo vaginal, já inclui sempre o meio para isolar a Neisseria gonorreia, porque é o meio de Tairmart. Então, não há necessidade da solicitação específica de cultura para a Neisseria gonorreia, se for pedido a cultura do conteúdo vaginal. Bom, e falando de perfil de sensibilidade, aí aqui um pouco da nossa experiência aqui, eu trouxe os dados só até 2016, e a gente está atualizando para publicar. A primeira boa notícia, sim, a gente não tem isolado cepas de Neisseria gonorreia resistentes a ceftriaxona. Então, a princípio, a gente está relativamente confortável, pelo menos na nossa amostragem. Então, a gente pode tratar empiricamente um paciente com gonorreia com ceftriaxona intramuscular. Então, aqui foram 245 cepas e todas elas sensíveis a ceftriaxona. Quando a gente olha para a azitromicina, porque a gente pode pensar assim, bom, se tem coinfecção por clamídia e Neisseria gonorreia, eu posso usar a azitromicina e, teoricamente, eu resolvo. Mas quando a gente olha, se a gente considerar o ponto de corte do Comitê Europeu, que é 0,25, a gente só tem 56% de sensibilidade à azitromicina e Neisseria gonorreia. Então, a gente tem uma chance real de falha em torno de 40%, 45%. Então, o ideal, se a gente pensa em gonorreia, é tratar ceftriaxona. Por isso que o esquema ideal, e pensando na coinfecção por clamídia, seria a ceftriaxona mais a azitromicina, mas para cobrir a infecção por clamídia, né? A coinfecção. Outras alternativas, a penicilina, a gente só tem 23,7% de sensibilidade à penicilina, então não adianta nem pensar em penicilina, a não ser que a gente tenha o perfil de sensibilidade, né? A gente testa, na verdade, só para uma questão de estatística de publicação. Então, a taxa de sensibilidade é bastante baixa em Neisseria gonorreia. Agora, outra alternativa podia ser a doxiciclina, que a gente testou a tetraciclina como representante das ciclinas, né, das tetraciclinas. Tudo que é sensível à tetraciclina, a gente pode extrapolar para tetraciclina e minociclina. Então, o que a gente vê? Dependendo do ponto de corte que a gente usa, se é do Comitê Americano ou do Comitê Europeu,
Vocês podem ver aqui, do Comitê Americano, a gente tem, na nossa amostragem, 47% de sensibilidade, e se usar o do Comitê Europeu, dá em torno de 68% de sensibilidade. De novo, para a gente fazer empiricamente, a gente tem que ter pelo menos 90% de sensibilidade na amostragem que a gente... Então, de novo, a gente tem uma chance de falha enorme aí. Pode usar? Pode usar quando a gente tem o teste de sensibilidade nas mãos, porque às vezes eu sempre tenho cuidado de ligar quando o paciente tem o teste positivo, e particularmente a cultura, e aí às vezes a pessoa se surpreende, porque às vezes pede só a cultura do material vaginal, e aí a gente isola, e aí não está nem esperando esse resultado aí. Nesse caso, por exemplo, evita uma medicação intramuscular, né? E aí, com o antibiograma, dá para tratar. E uma coisa super importante aqui também, que eu acho que é decorrente, assim, apesar de todo o controle da Anvisa na prescrição, a gente tem visto aqui uma resistência crescente à fluoroquinolona em Neisseria gonorreia. Então, não dá para usar fluoroquinolona de maneira nenhuma, ou seja, de maneira nenhuma, desculpa, só com teste de sensibilidade em mãos. Então, a gente não pode usar uma fluoroquinolona empiricamente, porque a taxa de sensibilidade, aqui de novo, se eu usar o ponto de corte do Comitê Europeu, em torno de 43% de sensibilidade, e se eu usar o ponto de corte do Comitê americano, 45% de sensibilidade, o que é muito ruim. Então, de novo, eu só posso usar fluoroquinolona para tratar a infecção por Neisseria gonorreia se eu tiver o teste de sensibilidade em mãos. Tá? Então, esses são nossos dados aí, mas não tão... A gente está atualizando para publicar, mas é exatamente isso. Os números mudam um pouquinho, mas é exatamente o panorama atual que a gente tem, pelo menos na cidade de São Paulo. Esses são dados de pacientes atendidos no Fleury. Passando por outro agente importante, que às vezes passa desapercebido, que, de novo, né, em até metade dos casos em mulheres, a infecção pode ser assintomática, tricomonas vaginalis, e em homens, até 75% dos casos, eu posso ter infecção assintomática, e a gente tem 3 métodos de diagnóstico para fazer o diagnóstico de infecção por tricomonas vaginalis. A microscopia do material dieta, que depende muito da viabilidade do protozoário. Outra, que teoricamente, antigamente era considerado padrão ouro, a gente ainda oferece isso, é a cultura para tricomonas e meio de Diamond, mas a questão, de novo, precisa ter a viabilidade do protozoário. Então, a gente tem, comparado com o método molecular, 71% de sensibilidade só, porque tem uma questão de conseguir manter a viabilidade do parasita. E aí, mas a gente, quando olha a pesquisa do DNA, e aí a gente tem lá uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 99,9%. Então, é um teste excelente para a gente pensar em tricomonas vaginais. A gente sempre, quando, na marca Fleury, quando é pedido um material de conteúdo vaginal cultura, a gente sempre faz a pesquisa de tricomonas associada, mas lembrem, é uma microscopia, então é um método com uma sensibilidade menor. Passando aí para os grandes vilões do momento aí, que a gente tem recebido alguns contatos em relação a isso aí, os micoplasmas, né? Lembrando, assim como as clamídias, né, clamídia trachomatis, os micoplasmas são desprovidos de parede celular. Então, de novo, os beta-lactamatos não têm ação contra micoplasmas. E outro conceito importante, às vezes outro dia eu estava conversando com uma colega ginecologista, e aí surgiu o assunto, e aí era micoplasma genitalium, mas outro micoplasma, ela acabou perguntando, e aí um conceito importante é que micoplasma genitalium é considerado de transmissão sexual obrigatória. Então, se é feito o diagnóstico, assim como clamídia e Neisseria gonorreia, por exemplo, se a gente isola em criança, isso é prova de estupro, porque é só de transmissão sexual obrigatória. Agora, micoplasma hominis e ureaplasma urealítico, ureaplasma parvo, eles podem ser adquiridos de outra maneira, porque eles podem ser isolados em cavidade oral e tudo. Também é um conceito importante, às vezes muitos colegas não têm isso na cabeça. E aí, essa colega de ginecologia que eu conversei, ela falou para mim, você salvou meu casamento, porque eu fiz a cultura, deu positiva para micoplasma, deu 10-4, uma deu positiva, outra deu negativo, o que eu faço? Eu já ia enforcar o meu marido. Eu falei, não faça isso. Para ureaplasma,
não enforque seu marido. Micoplasma não. Agora, se for genitália, enforque. Né? Mas vamos lá. Bom, outra coisa importante, assim, eu sou um pouco... a gente tem os microbiologistas, que estão ali no trabalho direto, e a gente tem os microbiologistas, são os taxonomistas, aqueles que complicam a vida da gente. E aí eu já estou anunciando para vocês que a partir do ano que vem eu vou colocar entre parênteses, né? Mas Mycoplasma genitalium muda de nome para Mycoplasmoide genitalium. Tudo isso é por quê, pessoal? Porque antigamente a definição de um gênero, uma espécie bacteriana, era tudo por provas bioquímicas e pouco molecular. Hoje em dia é tudo sequenciamento de genoma. Então mudou um pouco o conceito. Então há necessidade de reclassificar alguns gêneros, algumas espécies. E aí eu vou colocar entre parênteses, eu esperei algum tempo para a gente mudar isso aí, porque já é difícil às vezes, aqueles que não lidam com isso diariamente, de conhecer algumas espécies. Agora imagina chamando de micoplasmoides, né, que o nome é mais feio ainda que micoplasma, né? Bom, então hoje Mycoplasma genitalium é considerado um sinônimo de Mycoplasmoides genitalium, né? E Mycoplasma hominis vai passar a ser chamado de Metamycoplasma hominis. Tá? Então, a gente vai passar a usar, entre parênteses, a partir do começo do ano que vem, a gente vai adotar essa taxonomia nova aí. Tá? Então, que testes usar? Né? Então, em Mycoplasma hominis e ureaplasma, a gente tem o recurso da cultura. Durante muitos anos a gente fez as culturas, por quê? O Ureaplasma hominis, ele tem um detalhe em relação ao metabolismo, que ele consegue metabolizar arginina. Então, a gente consegue usar a arginina no meio e a gente consegue isolar o Mycoplasma hominis. Ureaplasma, como o nome diz, Ureaplasma urealyticum, ele degrada a ureia. Então, a gente consegue usar um meio com ureia, é fácil fazer a cultura no meio seletivo. Tá? Quando usar a cultura, quando usar a PCR? Aí vamos discutir aqui a estratégia, depois a gente pode até conversar. Do meu ponto de vista, em sítios estéreis e pacientes do sexo masculino, é muito melhor você fazer o diagnóstico molecular, porque tem uma sensibilidade maior. Em mulheres, se a gente pensar, bom, lado positivo, você quantifica e você olha lá o perfil de sensibilidade. Mas hoje a gente tem uma sensibilidade muito boa à doxiciclina nos micoplasmas, né? Mas se você usar a PCR, a sugestão é só tratar pacientes sintomáticas ou se você está fazendo uma investigação pré-gestacional, para você eliminar essa colonização, porque o ureaplasma da gestante é uma dor de cabeça para tratar. A gente não tem uma droga que seja efetiva para você conseguir usar em gestante e conseguir eliminar. É muito difícil. A única coisa que a gente tem é a azitromicina e o efeito assim é bastante limítrofe, né? E pensando que a gente pode usar fluoroquinolona ou tetraciclina, eu não posso usar em gestante, né? Então, o ideal. Então, e na cultura, aqui só uma lembrança aqui, eu falei como a gente faz cultura para Mycoplasma hominis e ureaplasma. Para o genitálium, a gente não tem nenhum metabólito que seja específico do genitálium. Aí você pergunta assim, a gente consegue fazer cultura? Consegue. Mas a gente hoje não oferece em rotina a cultura para Mycoplasma genitalium. Tá? A gente faz como pesquisa, a gente já fez para o desenvolvimento do teste molecular e tudo, a gente faz. Agora, para o Mycoplasma hominis e ureaplasma, se for feita a cultura, se tiver 10A4 ou mais lá, a gente fala aqui unidades trocadoras de cor, porque a cultura é feita no meio com indicador de pH. Então, quando degrada o metabólito, muda de cor. Por isso que tem esse termo aí, UTC, unidades trocadoras de cor. Tá? A gente faz em meio líquido. Bom, e aí a coisa que mais eu tenho recebido contato, colegas conversando e perguntando, e às vezes colegas que não conhecem a espécie, e principalmente urologistas e pacientes com uretrite refratária, pós-tratamento com azitromicina, é o Mycoplasma genitalium. Então, eu trouxe aqui uma literatura que eu sugiro para quem ainda não teve a oportunidade de ler. É uma leitura bastante agradável. É um consenso que foi publicado em 2021, consenso europeu. Ele é melhor do que os consensos americanos. O Jensen é uma pessoa bastante
dedicada na pesquisa de Mycoplasma genitalium, e traz algumas coisas interessantes, né? Então, em mulher, quais são as indicações para fazer o teste para pesquisa molecular do Mycoplasma genitalium? Então, se é o exame clínico, tem cervicite. Se eu tiver sangramento intermenstrual ou sangramento pós-coito, né? Que aí diagnóstico diferencial com gonorreia. Se a paciente apresenta disúria, e eu já excluí as demais causas, que pode ser simplesmente uma cólica, pode ser um saprofite, pode ser clamídia, né? Se tiver doença inflamatória pélvica ou do pélvica aguda, se a paciente apresentar proctite, e aí a gente, de novo, precisa excluir Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis, e de novo aí vem o conceito que é muito melhor eu ter o painel molecular, para digamos lá, um painel sindrômico, né? Ou contato sexual com pessoas tratadas para Mycoplasma genitalium. E aí eu trouxe uma coisa assim, a gente tem o conflito de interesse, porque a gente oferece o teste, mas eu queria só trazer para vocês para reflexão o seguinte. Quando a gente olha a literatura, e isso aqui está no consenso, esses dados aqui, 40% a 75% das infecções em mulheres são assintomáticas. Então, a gente vai tendo disseminação da bactéria na população. 70% das infecções em homens são assintomáticas. Então, será que a gente não tem que, uma vez por ano, pelo menos naquela faixa etária, que a gente tem maior probabilidade de a gente fazer um screening disso aí, tanto para clamídia, quanto para, então, da gente passar a usar? Isso não é consenso, pessoal, só estou trazendo aqui para reflexão, né? Porque eu não vejo outra maneira da gente buscar ativamente para tentar controlar a disseminação disso aí, se a gente tem tanto paciente assintomático. E aí tem uma questão do tratamento. Então, e trazer uma coisa para vocês aqui, que eu ainda estou ansioso para conseguir poder oferecer a vocês. Como a gente não faz o teste de sensibilidade à azitromicina nem fluoroquinolona, que seria necessário para poder guiar o tratamento, isso ainda vai ser padronizado no Fleury, que aí toda amostra positiva para PCR eu vou poder pegar e fazer o sequenciamento lá do 16S e saber se tem resistência ou não à azitromicina. Porque o consenso, inclusive esse consenso do ano passado, ele sugere que toda vez que tiver a PCR positiva para Mycoplasma genitalium, que tenha um teste reflexo da avaliação da resistência à azitromicina para eu decidir se eu posso usar a azitromicina ou não, e o objetivo é poupar o moxifloxacino, porque na Europa já está havendo uma taxa crescente de resistência ao moxifloxacino, que é uma ótima opção para o tratamento de infecção por Mycoplasma genitalium. Então, o consenso recomenda sempre avaliar essas mutações que levam resistência à azitromicina. E aqui, da resistência ao moxifloxacino, a recomendação é só avaliar se tiver alguma falha no tratamento. Mas a nossa ideia é que a gente já proativamente faça a avaliação dos dois para a gente ter isso aí como ferramenta para guiar o tratamento. Tá? Então, fico devendo isso aí para vocês. Então, para vocês terem uma ideia das taxas de sucesso, então, por exemplo, se foi feito o teste molecular, a recomendação do consenso, né, de fazer o teste molecular, a taxa de cura, usando a azitromicina, uma dose no primeiro dia de 500 mg, depois 250 mg, eu prefiro sempre o teste mais longo, que no consenso está lá escrito, quanto mais longo o tratamento, mais chance de cura. Mesmo nas cepas sensíveis, a gente tem uma taxa de cura de 85% a 95%. Aí eu trouxe aqui uma das partes do consenso aqui em relação à terapia, que é uma coisa importante, que está só no texto e não está lá no consenso, que eu a tabela de tratamento aqui, mas está no resumo, tá vendo? Então, o pré-tratamento com doxiciclina pode reduzir a carga bacteriana e o risco de resistência ao macrolídeo. Então, enquanto a gente não tem, talvez uma alternativa, tratar primeiro com a doxiciclina e depois a seguir com o macrolídeo, e o moxifloxacina com uma droga de segunda escolha, porque a resistência está aumentando. Então, essa é a preocupação na Europa. Aqui no Brasil, o que a gente tem visto, pelo menos eu não tenho visto falha no tratamento com moxifloxacina, não tem chegado para a gente isso.
Tá? Então, qual é o consenso no tratamento aí? O ideal é sempre avaliar essas resistências aí à azitromicina, porque aí você usa a azitromicina como primeira escolha do tratamento e poupa o moxifloxacino. Agora, se você tiver resistência ao macrolide, no caso aí a resistência à azitromicina, se tiver a mutação que leva, aí a recomendação seria o moxifloxacino, dose única por dia, né? Um comprimido ao dia por 7 dias, né? E o tratamento de terceira linha aí, se a gente, depois que usou a azitrimox, aí você está realmente com problema, né? Então, a pristinamicina, que a gente não tem no Brasil, é uma das recomendações. E aí, uma alternativa aqui que a gente vê é que a minociclina, que a gente tem disponível no Brasil, tem 70% de taxa de cura, é uma alternativa. Mas só lembrando aqui que a minociclina pode dar alteração de equilíbrio. Então, assim, a pessoa, quando você está usando minociclina, lembrar que tem que ser recomendado para ter cuidado de uso da direção, né? E se a gente tem infecções complicadas, a gente usa o moxifloxacino. Então, por isso é que a gente procura, e por isso a recomendação do Comitê Europeu de tentar fazer o teste molecular para triar o que eu vou selecionar aquilo que você vai tratar com a azitromicina. Tá? E aí, talvez, assim, é uma coisa para discussão. Será que eu não tenho, já que eu sei que tem falha com a azitromicina, será que eu não tenho que tratar primeiro com doxiciclina e a seguir eu usar azitro para tentar poupar? Então, é uma coisa que a gente... É uma discussão aberta aí. E aí, outra coisa super importante. Diferente das outras infecções, que você não precisa fazer, teoricamente, um follow-up, que você tem a resposta, no caso da infecção por Mycoplasma genitália, o consenso recomenda que você faça um follow-up, ou seja, que você, pelo menos 3 semanas após o término do tratamento, você colha material novamente e faça o teste molecular para ver se houve cura. Então, é outro conceito importante que a gente não tem nas outras bactérias, que é essa questão do genitália, dada a dificuldade no tratamento em algumas coisas. Então, resumindo o que eu mostrei aí, se a gente considerar a frequência de co-infecções, o problema que a gente está tendo com o Mycoplasma genitália, né? A questão da quantidade de infecções assintomáticas por tricomonas vaginalis, co-infecção por clamídia, infecções assintomáticas por Mycoplasma genitália, faz todo sentido da gente fazer, toda vez que a gente estiver pensando em infecção sexualmente transmissíveis, cervicite, corrimento vaginal, da gente pedir um conjunto de testes, não mais um teste único. E, na verdade, se vocês solicitarem os testes separadamente, acaba sendo um custo maior, tanto para o convênio quanto para o paciente. Então, é muito melhor a gente fazer um painel, porque às vezes você se surpreende, né? Você pensa numa coisa e vem de presente outra lá. Então, o painel faz muito mais sentido. E nesse painel que a gente usa na rotina, todos os testes têm individualmente sensibilidade e especificidade acima de 95%. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu estou disponível para perguntas. Agradeço a atenção. Parabéns, professor Jorge, pela excelente exposição. Obrigado. Bastante claro. E mostrando o que realmente nós podemos fazer. Mas no nosso mundo, esse é o mundo ideal, né? Fazer um painel molecular para as ISTs. Agora, o que nos preocupa muito, principalmente, o que nos preocupa muito, do ponto de vista de saúde pública, e nós aqui numa instituição pública, o Hospital das Clínicas, é um atendimento realmente muito grande, é a indisponibilidade, não é, Ciara, a Lana também está aí, de nós realizarmos um painel molecular de infecções para o diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis. Esse é um que realmente nos preocupa muito, porque na saúde suplementar, obrigado, Sônia. Na saúde suplementar as condições são outras, mas aqui no serviço público
realmente nós temos dificuldades. Então, o custo dessas reações, o custo dessa... Primeiro, esse é um kit comercial, né? Então, assim, o custo desses testes, eles têm sido reduzidos progressivamente. Então, assim, uma instituição pública que consegue fazer PCR para HIV, tem que conseguir fazer PCR, um painel de DST, IST. Entendeu? Eu acho que é tudo questão de conversar, de pesar custo-benefício, você tratar, porque se você somar aí PCR para Neisseria gonorreia e clamídia, o painel custa um pouco mais caro que se você fizesse só PCR para Neisseria e clamídia. Então, é muito melhor se olhar custo-efetividade de você ter o painel. Então, eu acho que é tudo uma questão de conversar. E discutir aqui também. Eu acho que essa é uma possibilidade. Vou passar para a professora Yara, que quer fazer um comentário, fazer uma pergunta, por favor. Comentário é que sempre um privilégio ouvir o Jorge. Excelente, Obrigado, objetivo, Yara. Excelente. Eu fui aluna do professor Walter Belda, ele dizia assim, pense sifiliticamente. Eu diria, pense clamidiosamente. Nós atendemos um residente do nosso ambulatório, foi chamado para um pedido de consulta, uma adolescente com tumor medular. Doutora, tem um corrimentinho, vou passar um creme. Eu falei, não, peça tudo. Ela tinha clamídia. E ela tem um problema urinário, sondada com frequência com infecção, provavelmente também devido à clamídia. Então, a gente tem que pensar. Esse corte do CDC de 25 anos, em termos de saúde pública, precisa haver um corte, mas a gente vê clamídia em todas as idades. Sim. E agora o micoplasma genitalium, como você disse, a gente não faz um rastreamento, você não sabe a prevalência. Exato. Então, eu acho que o serviço público que se vire, mas isso tem que estar presente, porque é muito mais caro pagar uma fertilização in vitro ou uma doença inflamatória pélvica, ou uma prenhese ectópica. Então, eu acho que tem que haver. Nós somos uma das vozes que a gente sempre fala isso, e eu concordo com o que você colocou. E muito obrigada. Obrigado, Ana. Exatamente, concordo totalmente com você. Gustavo, depois a Sônia. Parabéns, Jorge, é sempre um prazer. E dizer que eu aprendo demais com o Jorge está sempre lá do nosso lado, né? Eu vou sempre encher o saco do Jorge lá para ele me dar algumas dicas lá. O professor, só fazer um comentário, e um comentário bem prático. Por exemplo, durante muitos anos a gente ofereceu lá no Fleury os testes individuais. Até contando uma história, e aí, numa das unidades do Maranhão, o pessoal lá no Maranhão pedia um painel, né, Jorge? E aí, normalmente as operadoras tinham resistência a pagar o painel, porque achava que era muito caro, etc. e tal. Então, a partir dessa experiência lá no Maranhão, a gente acabou validando um painel, que era esse painel com 7 patógenos, porque o pessoal lá pedia e as operadoras locais resolveram pagar. É tão mais barato que todas as outras operadoras começaram a considerar a possibilidade. Nem todas hoje em dia cobrem esse painel, mas o painel ele é muito mais barato do que pedir, pelo menos, só para você ter uma ideia, se pedir clamídia e Neisseria, o painel já é mais barato. Então, hoje em dia, essa coisa até do SUS mesmo, a gente tem que, e o professor Alberto sabe disso e tal, que eu acho que é uma coisa interessante para se considerar essa possibilidade de oferecer isso, né? Ô Jorge, eu queria que você fizesse um comentário a respeito dessa questão de coleta da urina. Que a gente fez da urina de primeiro jato, a gente pode colocar isso como universal? Porque isso, não só para o homem, que eu acho que você falou que depois ele já entra com um sintoma, depois que ele faz a coleta uretral, ele sai com um sintoma pior ainda, né? Porque sai doendo. Na mulher também, a gente poderia universalizar isso? Como é que é? Eu queria saber disso. E como é que a clamídia passa lá para a urina? Eu queria que você... Então, o que dá positivo numa coisa que se... Então, se grande parte das mulheres com cervicite por clamídia vão ter uretrite também. Mas, assim, algumas mulheres, Gustavo, podem não ter uretrite concomitante. Essa é a questão. E isso pode interferir um pouco na sensibilidade do teste. Mas, se a paciente está com sintoma de uretrite, também pode colher a urina e a sensibilidade, assim, o desempenho do teste. Se a paciente tem o sintoma clínico lá, vai ser a mesma usando
material vaginal e urina, se ela tem um sintoma. Agora, se ela não tem um sintoma, pode ser que dê negativo o teste. Agora, a maioria das pacientes realmente que tem cervicite por clamídia tem uretrite por clamídia também. Entendeu? Então, isso, durante a relação sexual e tudo ali, acaba colonizando a uretra. Só voltando aqui, o comentário do Gustavo, com relação às infecções, ao painel, aqui no hospital, nós vamos conversar com o professor Alberto para ver essa possibilidade, tendo em vista esse custo-benefício. Professor, muito boa a sua apresentação. Um ponto que eu queria fazer, eu tenho a responsabilidade dos exames de Papa Nicolau aqui. E na classificação de Papa Nicolau, a clamídia está como sugestiva. Então, o que acontecia aqui? Toda vez que tinha sugestivo, eu, inclusive, encaminhava para a colega, a doutora Alana, para encaminhar para fazer a pesquisa que fazia aqui por captura híbrida. Uhum. E nunca dava uma vez um exame positivo. Eu fui umas 3, 4 vezes no laboratório central aqui, nós sabemos por que não dava positivo. Ela existe. Digo assim, então, porque a captura... E por que fazem? Aí, o que é que faz? É o PCR. Então, faz uns 4 anos aí, assim, não temos material. Pô, digo, a faculdade de medicina não tem o PCR, eu digo. Então, adquiriram o material, depois de quase 1 ano chegou o material. Agora está dando, depois formaram os kits e pesquisa. A citologia, ela me dá mais positivo em mulheres que não dá muito com a sua incidência na idade, dá mais, quase aparece mais em mulheres na pós-menopausa, porque aparecem as células profundas, aparecem mais células metaplásicas, e as inclusões, as vaculizações citoplasmáticas, elas se dão no citoplasma da célula. E tem outros caracteres que observei, assim, e que a gente não encontra nos livros, nos textos americanos, ingleses e outros. Então, mais ou menos, na nossa experiência, eu faço só os exames que são separados, um exame positivo. A clamídia, ela é, eu acho, o segundo precursor em câncer do colo do útero, depois do HPV, em termos de hoje. Futuramente, eu não sei se será isso aí. Né? Então, eu digo, tudo que agride o colo do útero é cancerígeno. Né? Então, foi feito, então, vieram os kits, então começaram a aparecer os casos também de clamídia através do PCR. O que a gente observa, eu não sei qual é a sua incidência, né, porque na mulher jovem quase não me aparece isso, porque não aparecem muito as células profundas nem metaplásicas, aparece mais, a não ser quando eu tenho mais células também um pouco endocervicais associadas. Então, eu acho que o PCR hoje ajuda muito nisso, e eu queria saber qual é a incidência sua, né? Pelos exames que eu vejo, geralmente na positividade, mais ou menos em torno de 1 a 2% de clamídia, né? Então, isso que eu gostaria... Então, já faz também a pesquisa associada, parece, com o gonococcus também, porque a flora que aparece, geralmente é uma flora de coccus, ou indeterminada, né? Quando tem clamídia, né? Tricomonas. Antigamente, uns 50, 40 anos atrás, né? Dava 6, 7, 8 casos por dia aqui, né? Hoje a gente vê 1, 2, 3 casos por mês, né? Eu acho que o metronidazol, que é o tratamento padrão, Sim. botou os tricomonas por terra. Eu gostaria de ver algum comentário seu. E que mais? Também sobre a Gardnerella, né? É o que hoje mais a gente observa no exame de Papa Nicolau, né? Então, obrigado pelos comentários. Eu não tenho o número exato da incidência, a gente vai levantar da clamídia. Quem levantou esses dados recentemente foi o Ismael. Ele levantou isso aí, a gente vai levantar agora. Eu estava até conversando com o professor Bacará, professor Yara, da gente pegar e fazer um trabalho em conjunto para pegar essa experiência, que é o painel molecular, ele está relativamente recente, né? A gente tinha os testes individualmente. Mas acredito que seja próximo que o senhor mostrou aí, comentou aí porque depende muito da amostragem, né? E da faixa etária, né? Eu não tenho o número exato para lhe dar do que é hoje a nossa incidência lá. Eu não trouxe esse dado. Peço desculpas, esse dado eu não trouxe.
mas a gente estava conversando com a Iara e o professor Bacará para fazer um projeto em conjunto para publicar isso aí. Nós estamos querendo, a gente conversou um pouco antes, fazer uma análise do que existe hoje, vamos dizer, no Fleury, tentando ver aqui conosco também, ter um estudo, vamos dizer, epidemiológico, etiológico em conjunto, e ver também os casos de resistência. A Iara estava discutindo resistência com Cândida. Então, a Cândida, né? Iara. Só a pergunta do Gustavo é importante, só tem uma preocupação, né? Nas nossas viagens, o que a gente tem visto, Jorge, menos e menos o ginecologista examina a mulher, sabe? Então, no momento de colocar o espéculo, ele vai ver o colo, ele vai ver o conteúdo vaginal. O que a gente tem visto? Estou com corrimento, prescreve lá um polivalente. Então, me preocupa um pouco a adoção do teste em urina para a mulher, de estar perdendo essa chance de estar realmente fazendo o exame ginecológico, que faz falta. E, assim, as ISTs, elas não são vistas como importância. A Febrasgo tem trabalhado muito com isso. Então, trata-se infertilidade, trata-se câncer, opera-se prenhese ectópica, mas a coisa está na base. Então, assim, um esforço imenso para disseminar o conhecimento. E se você puder nos ajudar, perfeito. Acho que também dentro desse raciocínio, Iara, em nível de atenção primária e de atenção secundária, né? Que eu acho que ali seria o foco inicial. Teria que ter programas de capacitação para profissionais de saúde, e com foco também no nível da atenção primária e com os agentes comunitários. Não que eles vão fazer, mas eles podem trazer isso, orientando para a procura do atendimento. E a gente sabe que a atenção primária consegue resolver em torno de 70% dos casos nesse nível. Vou passar para o professor Nilson fazer as considerações finais. Jorge, queria te parabenizar pela bela apresentação, que eu acho que poupa muito trabalho de pesquisa, de procura, de ler artigos nessa apresentação que você fez. Em relação à acurácia do exame, por exemplo, do painel, quando você faz a colpocitologia oncológica, qual é a acurácia que se tem hoje nesse painel, aproveitando o momento da colpocitologia oncológica e pedindo a pesquisa de um painel semelhante a isso? Você diz se a coleta do colpocitológico pode interferir na sensibilidade? Não. Se pode ser utilizada para o diagnóstico. Sim, eu entendi. O TeamPrep, mesmo? Sim. Isso. Ótima pergunta, porque o mesmo sistema de coleta que a gente usa para colpocitologia líquido, a citologia líquida, Isso. a gente pode fazer os testes moleculares ali nesse material. E todos esses testes. boa. A única coisa que no micoplasma genitália, para a gente conseguir a sensibilidade adequada, a gente tem que pegar o material e centrifugar. Porque se não centrifugar, a gente não tem sensibilidade adequada. A gente, durante a validação, observou isso aí. Mas a gente faz perfeitamente uma coleta única para colpocitologia e testes moleculares. Poupa tempo e... Exatamente, ótima, bem lembrada. Ótimo. É só porque, como os líquidos da coleta de citologia são diferentes, seja TeamPrep ou BD, ou agora temos o nacional, então eu queria só saber se qualquer um deles pode ser utilizado para qualquer um desses painéis. Eu achava que não, mas é só um achismo. Então, assim, de uma forma geral, se tiver na bula que aquele material da citologia lá, meio líquido, pode ser, porque tem várias marcas, né? Que pode ser usado para testes moleculares, sim, ele vai funcionar. Tem problema, porque a gente está pesquisando o DNA ali, então não tem... Se ele é um teste, se é um material adequado para conservação do DNA, o que a gente recomenda é o TeamPrep, mas como tem várias marcas e se preserva, está escrito ali na bula que é para teste molecular, ok. Interessante, essa pergunta do Nilson realmente foi, e ela pode servir para, se der qualquer alteração na citologia oncológica,
já tenho um Também. para pedir um teste molecular e já tenho líquido coletado. Muito bom, então. Gostaria de agradecer ao professor Jorge. Muito obrigado. E agora temos um coffee break Fleury sem bactérias, preferencialmente. Parabéns, viu?